Esse vídeo é a resolução da atividade de fixação 2 da nossa apostila de imunobásica e o tema é células, tecidos e órgãos linfóides. Relacione, letra A, unidades morfológicas da série branca, também conhecidos por glóbulos brancos, com função de combate e eliminação de agentes estranhos e estruturas químicas estranhas. Constituem os monócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, bastonetes segmentados, eosinófilos, mastócitos e basófilos. Portanto, são todos os leucócitos. Então, essa é a resposta, leucócitos. A B. Compõe a série branca do sangue, ou seja, são os leucócitos. São leucócitos com núcleo em formato de rim ou ferradura, com função de fagocitose. Como está dentro do sangue, foi dito que é do sangue, são os monócitos. Os monócitos são os fagócitos do sangue com esse formato. Letra C. Compõe a série branca, portanto, são leucócitos, com núcleo contendo cromatina densa, preenchendo quase todo o espaço celular. São subdivididos em tipos celulares diferentes, com funções diferentes na resposta imune. Esses são os linfócitos. Então, são leucócitos, cujo núcleo toma conta, a relação núcleo-citoplasma é baixa, toma conta de quase todo o citoplasma. Como tem subtipos diferentes, esses são os linfócitos. D. Compõe a série branca do sangue, portanto, são leucócitos, com núcleo na forma de bastão recurvado em S e citoplasma apresenta granulações finas de coloração rosa-salmão, preenchendo quase todo a célula, quase todo o espaço celular. Esses são os neutrófilos do tipo bastonetes, em que eles têm um formato de bastão. Então, são os bastonetes, neutrófilos bastonetes. A letra D. Letra E. Compõe a série branca do sangue, são os leucócitos, também chamado de polimorfo nuclear, ou seja, são os neutrófilos, porque eles podem ter um núcleo segmentado. Apresentam núcleo lobulado, geralmente 3 a 6 lóbulos interligados, por filamento de cromatina e citoplasma com granulações finas de coloração rosa-salmão. Então, esses são os neutrófilos segmentados, letra E. F. Compõe a série branca do sangue, são leucócitos, com núcleo geralmente bilobulado, ligados por filamento de cromatina e o citoplasma com granulações grosseiras e de coloração alaranjada após coloração. Formato de óculos Ray-Ban ou orelhas do Mickey. Tem função nas alergias e resposta imune contra parasitos. Então, esses são os eosinófilos. Normalmente tem essa morfologia. Então, os eosinófilos, letra F. G. Compõe a série branca do sangue, são leucócitos e são do sangue, com núcleo disperso e granulações azuis escuros. São dispersos no citoplasma e superposta no núcleo, com função possível nas alergias e resposta imune contra parasitos. Então, seus grânulos são tão superpostos ao núcleo que muitas vezes a gente não consegue ver ao microscópio. Não é do sangue, esses são os basófilos. Letra G. H. Compõe a série branca do sangue, são leucócitos, com granulações contendo histamina. Então, do tecido, tem funções nas alergias. Então, esses são os mastócitos. Mastócitos é a letra H. Só lembrando que basófilos são células que estão no sangue e mastócitos são células que estão no tecido, praticamente possuem a mesma função, mas não são as mesmas células. Letra I. São importantes células que capturam os antígenos e os levam para serem reconhecidos por linfócitos virgens nos órgãos linfóides secundários, também conhecidos como APCs profissionais. Essas são as células dendríticas, elas são as células apresentadoras ou fagócitos profissionais. Letra I.
J. São células da linhagem mieloide, importante na ativação de linfócitos efetores e eliminação de antígenos no sítio de infecção, também conhecido como APC acessória. Esses são os macrófagos, letra J. Os macrófagos também são células fagocíticas e elas estão no tecido e normalmente os monócitos do sangue, ao migrarem para o tecido, são as mesmas células, mas aqui no tecido eles são chamados de macrófagos. Então, aqui no tecido. E a diferença entre uma APC profissional e uma APC acessória? As células dendríticas são consideradas APCs profissionais porque elas são muito mais capazes de ativar um linfócito virgem que um macrófago. Isso porque ela tem esses dendritos, então ela fagocita mais antígenos, processa mais antígenos e apresenta mais antígenos. Se ela apresenta mais antígenos para os linfócitos que o macrófago, ela tem uma capacidade maior de ativar um linfócito virgem que nunca viu um antígeno. Já os macrófagos, eles também fazem fagocitose, também processam, apresentam antígeno, porém numa densidade menor que as células dendríticas. Por isso, acredita-se que as células dendríticas são melhores para ativar os linfócitos virgens e os macrófagos são melhores para ativar os linfócitos efetores. Questão 1. Em qual órgão linfóide ocorre a indução da resposta imune quando? Letra A. Quando se injeta o antígeno diretamente na corrente sanguínea via o uso de drogas injetáveis, por exemplo. Então, a gente sabe que o baço é o órgão que traz, então, toda a corrente sanguínea até ele. Então, os antígenos sanguíneos, eles devem passar pelo baço e ali são retidos por macrófagos esplênicos. E ali há a indução da resposta imune via antígenos que estão na corrente sanguínea. Letra B. Quando o antígeno é inalado, quando se inala os antígenos. Então, a mucosa do trato respiratório é um tipo de órgão linfóide. Então, ali mesmo vai ocorrer a indução da resposta imunológica, onde nós temos macrófagos, por exemplo, os macrófagos pulmonares. Quando o antígeno entra pelo sistema linfático, ele é drenado até o linfonodo regional, ou seja, até o linfonodo mais próximo, e ali a resposta imunológica é induzida. Letra D, quando se ingere o antígeno. A mucosa do trato digestivo é um tipo de órgão linfóide. Então, portanto, por todo o trato digestivo, esse antígeno pode ser capturado e há a indução da resposta imunológica. E quando o antígeno entra diretamente na pele? Nosso tecido epitelial é um órgão linfóide, ali mesmo pode ocorrer indução da resposta imunológica, a princípio pelas células residentes. Mas também pelo tecido epitelial, esses antígenos podem alcançar a linfa e serem drenados para os linfócitos mais próximos, onde ali pode ter a indução da resposta imunológica. Na questão 2, julga as afirmativas em verdadeiro ou falso e corrija as falsas. Letra A. A medula óssea e o timo são órgãos linfóides primários. Sim, são órgãos linfóides primários. Na medula óssea, as células nascem e os linfócitos B permanecem ali para sofrerem maturação e os linfócitos T migram para o timo para sofrerem maturação. Então, o órgão linfóide primário é um órgão gerador e de maturação de células. E aí está afirmando que lá se inicia a resposta imune aos antígenos estranhos? Não. Isso aqui é uma definição para órgãos linfóides secundários ou periféricos, que são baço, os linfonodos, os tecidos e as mucosas associadas. Todos eles são órgãos linfóides secundários. Letra B. Aqui é falso. Letra B. Os linfonodos e o baço são órgãos linfóides secundários. Sim, porque é lá que induz
a geração da resposta imunológica e está afirmando que lá ocorre a geração das células do sistema imune. Não, a geração das células do sistema imune vai ocorrer na medula óssea. Então, está falso. O baço tem grande importância para filtrar antígenos vindos da pele? Não. O baço tem grande importância para capturar os antígenos que vêm diretamente do sangue. Enquanto os linfonodos são importantes por capturarem antígenos vindo da linfa, aqui ok. Mas o baço não tem esse papel. É para capturar antígenos vindos do sangue e não da pele. Letra D. A medula óssea é um tecido hematopoético, sítio de diferenciação, multiplicação e maturação de todas as células? Não, isso não é verdade. Os linfócitos T, por exemplo, sofrem maturação contínua, portanto, ela não é local de maturação de todas as células. E também aqui esse termo diferenciação. Os linfócitos, em geral, T e B, sofrem diferenciação na periferia quando essas células encontram antígeno. Então, o linfócito T, CD4, por exemplo, pode se diferenciar nas subpopulações helper, TH1, TH2 e assim por diante. E os linfócitos B, ao se depararem com o antígeno e reconhecer um antígeno na periferia, eles vão se diferenciar em plasmócitos e vão secretar anticorpo. Portanto, não é na medula óssea. Falso. Letra E. A diferenciação dos linfócitos B e T compreende a aquisição de receptores para antígenos? Não, esse termo que está errado é a maturação. A maturação de linfócitos T e B compreende a aquisição de receptores PCR e TCR, respectivamente. Então, maturar é adquirir receptor. Diferenciar é ganhar uma função. Ou seja, o linfócito B vai produzir anticorpo e os linfócitos T vão se diferenciar de acordo com a subpopulação. Por exemplo, os CD4 se diferenciam nas populações helper, TH1, TH2 e assim por diante, a depender do cenário inflamatório. E os linfócitos CCD8 positivos vão se diferenciar em citotóxicos. Então, é o termo que está errado. Falso. Letra F. A medula óssea apresenta uma estrutura reticular de aspecto esponjoso dividido por trabéculos. Sim, essa é a estrutura da medula óssea. G. A maturação das células hematopoéticas não envolve o comprometimento com uma determinada linhagem. Sendo assim, a escolha de um processo de maturação celular específica ocorre aleatoriamente. Não, a gente tem que retirar esse não. Ó. A maturação das células hematopoéticas envolve, sim, comprometimento com uma determinada linhagem. Essas células recebem fatores de crescimento específicos para induzir o crescimento de uma determinada população celular. Por exemplo, os CSF são os fatores de crescimento celular, podem ser para mononucleares, podem ser para granulócitos e assim por diante. Então, não é aleatoriamente. H. Linfócitos em diferentes estágios de maturação ou ativação têm padrões distintos de migração e recirculação. Isso é verdade. Os linfócitos virgens, ainda naíves, vão circular, migrar de linfonodo em linfonodo, induzindo a vigilância imunológica para encontrar o antígeno. Já os linfócitos efetores, aqueles de memória que serão ativados, eles vão para outros lugares. Os linfócitos efetores vão ser induzidos para ir para os locais de inflamação e infecção. Eles são atraídos para esse local. Então, é verdadeiro. E a recirculação é particularmente importante, pois um antígeno pode ser reconhecido somente por um pequeno número de células que apresentam receptores únicos e diferentes dos demais, com especificidades para outros antígenos. Sim, esse é um dos princípios da recirculação dos linfócitos para a indução da vigilância imunológica.
Então, nós temos que reconhecer os antígenos de forma específica pelos linfócitos, e nós temos números de células, clones de células naive ou virgens, com receptores únicos, mas um número ainda limitado, um número pequeno. Eles precisam ser expostos para aumentar essa população. Então, a recirculação linfocitária à procura desses antígenos é muito importante. J. A maioria dos linfócitos entra no linfonodo vindo da corrente sanguínea via vênulas do endotélio alto. Certo. A estrutura histológica do linfonodo permite essa passagem dos linfócitos da corrente sanguínea para o tecido do linfonodo, porque há uma diferença de densidade dessas vênulas, das células das vênulas do endotélio alto, e assim permite essa passagem. Então, é verdade. K. Nos linfonodos, na zona cortical, encontram-se os linfócitos T, enquanto que nos folículos, os linfócitos B. Verdade, isso aí é a histologia normal dos linfonodos. L. O baço localiza-se no quadrante superior esquerdo do abdômen e apresenta circulação sanguínea pouco desenvolvida? Não, ela é muito desenvolvida, tanto é que o baço é o órgão linfóide que vai ser induzido, né, à estimulação da resposta imune de antígenos vindos do sangue, portanto tem uma circulação muito rica. M. O timo é um órgão localizado no mediastino anterior e seu tamanho altera durante a vida? Isso é verdade. Ali próximo dos 30 anos, o timo vai perdendo o tecido epitelial tímico e vai sendo substituído por gordura, o que limita muito, né, a eficiência da maturação dos linfócitos T. N. O timo é o órgão central de maturação dos linfócitos T, sim. E é constituído de um córtex pobre em timócitos? Não, é muito rico em células T imaturas. Então, tem sim população grande de células T imaturas e de uma medula rica em linfócitos maduros. Sim, por aí nós já temos células T em amadurecimento até cair na corrente sanguínea. A diferenciação intratímica compreende a aquisição e rearranjos gênicos do TCR. Não é a diferenciação tímica, mas o termo correto é maturação tímica. A maturação é a aquisição do receptor de linfócitos e a diferenciação é utilizado para um outro tipo de conceito, para que a célula ganhe uma função, que ela se diferencie, ganhe uma função, e não maturação. Então, são termos diferentes.